Oi pessoal, começando mais um RoiConCast, podcast aqui da Ciclo E-Commerce, feito para você gestor de e-commerce a vender mais. Hoje o meu convidado aqui é o Vinícius Bacelar. Vinícius é um empreendedor aí e fundador da Super Depot, né Vinícius? É isso aí, bom dia a todos. Primeiro podcast? Primeiro podcast. Poxa, agradeço aí a presença com a gente, né? Particularmente, eu gosto de todos os convidados que vêm, mas, poxa, quando a gente pega ali para conversar com um empreendedor e o fundador de uma marca, é interessante para a gente entender também quais são os desafios e as dores nesse meio do caminho, né? Legal. E se você tem interesse em melhorar a performance do teu e-commerce, busca formas de continuar fazendo o teu negócio crescer, eu te convido a conhecer mais sobre a Ciclo E-Commerce. Você pode acessar o nosso site cicloecommerce.com.br e conferir também alguns dos principais cases de sucesso que temos por lá. Então são diversas marcas em segmentos de mercados diferentes que vêm crescendo ao longo dos anos conosco. Eu convido você a conhecer um pouco mais, tenho certeza que as soluções possam fazer sentido aí para a tua operação. Um grande abraço. Antes de falar disso, né, conta um pouco pra gente da sua história, pra gente conhecer aqui o Vinícius, né? Você comentou comigo um pouquinho antes aqui, você veio do mercado financeiro. Sim, eu comecei minha carreira no mercado financeiro, eu fiz uma faculdade de administração, me formei em 2008 e comecei a trabalhar ainda como estagiário no mercado financeiro. Fui para a empresa, saí de banco, né? Eu trabalhava em banco na época. Saí de banco, fui para a empresa. Trabalhei em grandes grupos aí. Trabalhei no Grupo Votorantim, na Telefônica, passei pelo Nubank. Então, tem grandes nomes aí no currículo. Mas eu sempre tive aquela vontade de empreender. Quando eu fiz a faculdade de administração, foi pensando em empreender. E aí chegou ali em 2019, 2020, aquela vontade começou a ficar cada vez maior. Falei, não, tá na hora, vamos para cima. E aí a gente resolveu fundar, eu e mais dois amigos, dois sócios, fundamos aí a Super Depot e estamos aí há quase 3 anos nessa jornada. Poxa, que legal. E pegando um pouco dessa questão aí de tomar decisão para tocar o negócio, né? Como foi isso, né? Deu aquele frio na barriga? Como foi o primeiro dia? Pô, não estamos mais na empresa que paga a gente tem que fazer isso aqui dar certo, fazer, né, gerar vendas, enfim. Como foi aí o comecinho? Cara, o frio na barriga como empreendedor, ele é constante, né? Então, é claro que tem aquela migração, né? Então, você está acostumado ali a receber o seu salário todo mês, entrar na empresa, ter aqueles processos bem definidos, e de repente você cai numa empresa que é sua, toda aquela gestão de tempo é sua. Então, uma das partes mais difíceis como empreendedor é você descobrir o que vai te gerar mais resultado, né? Então, você fala assim, bom, no meu dia ali eu tenho, sei lá, 8 horas de trabalho, às vezes você estica um pouquinho mais, 10, 12, mas enfim, tenho ali 8 horas de trabalho no meu dia, como que eu vou gastar essas 8 horas? Quando você é um trabalhador CLT, mesmo liberal, você tem ali um chefe, um tipo de chefe, algum tipo de chefe te demandando. Faz isso, faz aquilo, entrega tal coisa, precisa daquele relatório. E você vai ocupando seu dia com aquelas demandas que vão chegando e você tem uma entrega clara do que você precisa fazer para atingir as suas metas, né? A empresa define a meta de onde ela quer chegar e tal. E quando você muda para empreendedor, é você que está fazendo aquilo. É você que vai definir suas metas. É você que vai definir como você vai gastar, investir aquelas 8 horas do seu dia para fazer o melhor resultado da empresa. Então, essa parte acho que foi a mais difícil. Então, você tem que parar, olhar, planejar. E isso que acaba... acho que esse foi um dos maiores... Não vou dizer dificuldades, mas diferenças entre o CLT e ser o empreendedor. Né? E você tem a questão de criar, né? Acho que é um outro ponto que acontece, né? E assim, pessoal, quando eu falo criar, não é que a gente inventa do zero, né? Mas eu também senti isso, né? Na minha transição, que você não tem ali um manual te dizendo, Exato. né? Primeiro olhe isso, faça isso, depois venha pra cá. Não tem um procedimento, porque não tem certo e errado, né? Se você parar pra pensar, né? Quem vai criar os procedimentos é você. Exato. Então, parte muito da questão de experimentação, né? Experimentar, testar, avaliar se aquela ação vai fazer efeito, né? E eu acho que ter coragem ali para executar, né? Em relação a sócios também, que acho que esse é um ponto importante, né? Como que vocês se dividem, né? Vocês acabam entendendo ali o que um ou outro
é bom, né? Vocês definiram as atividades por questão de experiência ou aptidão também, e até mesmo a seleção, né? Já se conheciam? Como que é essa questão relacionada aos sócios também? Tá. Os meus sócios são dois amigos de faculdade, né? Então eu já conheço eles aí há 15 anos, quase 20 anos que eu conheço eles. Então a gente tem um relacionamento super próximo, super amigável, super bom. Mas quem toca a operação no dia a dia sou eu. Então eu que estou 100% dedicado à operação. Os meus dois sócios, eles não estão no dia a dia, mas eles estão bem dentro. Então a gente faz 3 reuniões por semana. E eu vou atualizando eles do que está acontecendo, e eles também vão dando inputs. Um dos sócios, ele também está no e-commerce, ele também toca a parte digital da empresa da família. E tem um outro que também, ele não está diretamente no e-commerce, mas ele está bastante ligado ao comercial, um comercial mais B2B. Então a gente tem bastante input e a gente conversa bastante sobre gestão, sobre o negócio, sobre como tocar o negócio. Então, apesar de eu estar 100% focado na operação, a gente tem esses dois, os dois sócios que atuam quase como consultores ali dentro, ajudando a gente a fazer o negócio acontecer. Poxa, que interessante. O bom é que também você consegue ter uma visão um pouquinho externa, né? Às vezes de algo que você não tá vendo, né? Algo que não tá notando. Eu acho que isso agrega muito, né? Cara, é super importante, porque você valida o seu conhecimento, aquilo que você está imaginando fazer, né? Então, no dia a dia você acaba se deparando com problemas, com desafios, você sempre tem 2, 3, 4 caminhos para seguir, e é sempre bom, quando você está empreendendo sozinho, né? O caminho do empreendedorismo ele é muito solitário, né? É muito difícil você empreender. E quando você tem um sócio ali que você consegue validar a sua ideia, você fala, cara, eu tenho essas 3 opções, eu estou pensando em seguir pela opção 2. O que vocês acham? Cara, faz sentido, vai em frente, ou falar, cara, não, você viu esse ponto aqui da opção 3? Faz sentido também. Perfeito. Então, você validar essas ideias, e isso é sempre importante, até para te ajudar a ter um norte e estar mais seguro do caminho que você está seguindo. Né? E é interessante, né? Eu falo também por mim, né? Muito do que a gente deu certo é por conta dos meus sócios também, por eles serem diferentes de mim, né? Pensarem de forma diferente e aí um vai ajudando o outro. Tem hora que, cara, eu acho que eu tô certo e tem um ponto de vista que é melhor que o meu. Hora acontece o inverso também, né? A gente vê algo e ajuda. Eu acho que é essa mescla que dá aquele apoio, né? E, sei lá, às vezes eu fico até pensando, né, Vinícius, existiu há tempos, né, atrás aí, você via muito empreendedor solo, né? Sim. Pelo menos na época do meu pai ali, eu via muito dono de empresa que era só ele, às vezes sem sócio. Hoje em dia eu fico pensando, cara... Como? É muito difícil, né? Com tudo que tem hoje, né? Sim. Mas, falando agora também da tua operação, né? Da tua marca, né? Você estava comentando comigo em relação ao portfólio de produtos. Vocês são mais especializados em questões, em linhas de ferramentas, né? Como que é a tua operação, o foco ali, segmento de mercado que vocês atuam também? Cara, a gente começou no marketplace, né? O começo da operação foi no marketplace, a gente começou... Mercado Livre? Mercado Livre, principalmente. Então, quando você vende no marketplace, você consegue focar muito na curva A, né? Então você pega ali e fala assim, cara, eu vou vender só aquilo que realmente vende, só aquilo que tem um volume gigante. Legal. Então a gente começou a descobrir alguns produtos ali de curva A, então a gente começou pela linha de ferramentas, que era uma linha que eu tinha mais aptidão, sempre gostei de fazer coisa manual, de consertar uma coisa em casa e tal. Então a gente foi pela linha de ferramentas, que era uma linha que conhecia bastante, fazia sentido. Descobrindo produtos de curva A e crescendo muito nesses produtos. E agora, mais recentemente, a gente está com uma gama maior de produtos, justamente porque a gente quer focar um pouco mais no nosso e-commerce próprio, no nosso site. E aí, para isso, quando você sai do marketplace e vai para um site próprio, né, para uma marca própria, você precisa também ter a curva B, curva C. Então, a pessoa que entra no seu site, ele precisa encontrar aquilo que todo mundo tem, mas ele também precisa encontrar outras coisas que são um pouco mais nichadas, um pouco menores. Então, e a gente está expandindo, além da gama dentro da linha de ferramentas, a gente também está expandindo para outros setores. Então, a gente está indo para utilidade doméstica, a gente tem outras áreas que a gente está começando a beliscar um pouquinho ali, tipo, sempre tem alguns produtos que você, nossa, gostei muito, vou trazer. Né? E às vezes não tem nada a ver com o seu portfólio. E a gente fez isso, acabou fazendo isso também, passando por isso daí também. E a decisão de iniciar no Mercado Livre? Foi algo que vocês já tinham esse conhecimento? Poxa, já testamos?
Foi através de pesquisa, pô, faz sentido começar ali como um seller, né? O que movimentou vocês a começarem, né, pelo Mercado Livre como canal de venda digital aí? Foi a partir de uma pesquisa. A gente sabia que para começar num site a gente precisaria ter uma gama muito grande de produtos, né? Então o investimento seria mais alto em estoque, né? E também em tráfego, em montar um site, em como é que lida com fraude, com chargeback. Então seria uma operação muito mais complexa do que começar num marketplace que te dá todo o respaldo ali e você consegue começar com um estoque menor, com produtos mais simples, ele te dá toda a logística, ele lida com toda a parte de fraude, chargeback e tudo mais. E até de fluxo, né, de visitas, né? Então, quando você abre um site próprio, você precisa focar muito ali no tráfego, né? O marketplace ele já te dá isso, né? Então ele te cobra ele cobra caro por isso, ele cobra uma comissão alta por isso, mas ele te entrega tudo pronto para você começar. Então a gente pesquisando no mercado viu que essa seria uma forma mais fácil de fazer, principalmente no começo, onde não tinha nenhum dos 3 sócios era 100% dedicado, como é hoje. Então os 3 tinham ali o seu emprego, a sua atuação em outra empresa. Falou, cara, vamos desse jeito que acho que vai ser o mais simples da gente começar, sair do zero, né? Legal. Sair da inércia. Então, você acaba reduzindo o risco, né? Quando está começando, validando demanda, né, que eu acho que é um outro ponto importante. E aqui nós tivemos, né? Eu comentei com você, tivemos a presença do Jonas, né? Da Ola Place, do Emerson ali da Maker, e ambos começaram pelos marketplaces também. sim. E para quem está ouvindo, eu acho muito válido esses testes, né? Porque muitas vezes tem muita gente que acredita no caminho de criar o canal direto, que também não é errado, mas desde que você tenha dados, né? Pô, vamos supor, né? Eu gosto muito de comentar isso, né, o Vinícius. Poxa, você vende uma marca conhecida, por exemplo, e já tem um nível de reconhecimento de marca, muito provavelmente você tem a demanda ali, uma demanda consciente que está buscando aquilo todo mês. Exato. Beleza, dá para gerar um tráfego ali e você trazer para o teu canal próprio. Agora, se tá com pouco recurso no começo, talvez realmente faça mais sentido um caminho similar ao seu e o do deles também. Começa num canal que tá pronto. Exato. Ah, pô, mas vai ter a comissão. Beleza? É o preço para ganhar velocidade, né? Mas é uma comissão que ela varia de acordo com suas vendas, né? Ela só acontece se você vende e você não tem nenhum investimento grande em plataforma, em tráfego, né? Ou seja, ele é um gasto alto, mas que ele só acontece na performance, né? Ou seja, você acontece só quando você vende. Então, perfeito. E o ecossistema, né? O Mercado Livre tem um ecossistema incrível, né? Então você tem, né, tecnologia para criar uma loja online, meios de pagamento, né? A própria logística que não tenho, né, o que falar. Mas como é lidar com isso, né? Por que eu te pergunto, né? A partir do momento que você vai seguindo ali as regras, né, fazendo um bom processo de trabalho dentro desse canal, é algo que ajuda na sua relevância, você consegue ganhar mais vendas através também de utilização do ecossistema deles. Isso é dessa forma? Cara, totalmente. O Mercado Livre, ele tem ele criou o site ali, a plataforma, quase como uma gamificação, né? Então você tem ali as medalhas que você vai ganhando, então quase como te dando um pequeno mérito por você cumprir determinado... game mesmo, né? Você vai ganhando ponto ali. Exatamente. E para você crescer nesse jogo, ele vai te colocando regras. Então você não pode ter reclamação, você tem que entregar rápido, você não tem que emitir nota fiscal, você tem que... Então, conforme você vai cumprindo aquilo ali, você vai atingindo aqueles status, ganhando as medalhas e vai chegando nos níveis mais altos. E isso impacta no seu ranqueamento, no ranqueamento do seu anúncio, no ranqueamento dos seus produtos. Então ele aparece mais para os clientes, né? E a gente foi, sabendo disso, a gente foi montando a empresa, montando os processos internos da empresa para atingir isso daí. Para atingir essas métricas que as plataformas, não só o Mercado Livre, mas Magalu, Amazon, todas elas têm, né, de alguma forma, essa gamificação. E a gente foi montando a empresa para atingir isso e chegar nos níveis mais altos, né? Hoje a gente é loja oficial no Mercado Livre, a gente atingiu no ano passado, depois da MLXP, quando eles anunciaram ali quais eram os requisitos, a gente... por coincidência, não já tinha todos os requisitos, então foi uma questão ali de só aplicar e virar a chavinha e nos tornarmos a loja oficial. Olha que legal. E
para você, quanto tempo levou para conseguir escalar vendas, né? E ganhando força e vendendo nesse canal? Isso varia muito, né? Com as pessoas que eu conheço que começaram também no Mercado Livre. Mas na sua experiência, quanto tempo levou aí para ir ganhando crescimento de receita? Cara, eu acho que a gente, assim, a gente continua crescendo, né? Então, assim, de uma forma ou outra, a gente está sempre querendo crescer e a gente acha que nunca chegou, a gente não chegou ainda num ponto de maturação de ficar, não, beleza, agora que eu tô bem, então a gente continua crescendo. Certo. Mas eu diria que ali demorou cerca de 18 meses a 2 anos. Então, 1 ano e meio a 2 ali pra gente ficar num nível relevante, chegar num nível que fosse, não, agora a gente tá num nível legal aqui de mercado. Olha que legal. Então, o comecinho ali foi o período mais trabalhoso para você conseguir ir ganhando essa relevância dentro do Sim, canal, sim. né? Ele é quase que exponencial, né? Então você começa ali de uma base bem pequenininha, você vai crescendo, crescendo, e aí conforme você vai atingindo ali, você vai começando a crescer de forma mais exponencial e seu gráfico vai ficando mais ascendente, né? Que legal, que legal. E como dica para o pessoal que está ouvindo também, né, Vinícius, organização da sua operação, né? A gente está falando muito, a gente fala do canal digital, né, do ambiente para gerar demanda, mas tem todo um trabalho por detrás, né? Como que é essa questão de organização de equipe? Quantas pessoas, né, você indica para quem está estruturando uma operação pensar perfil de profissional, né? Tem Uhum. gente que vai estar envolvida com você em alguma etapa do Sim, processo. sim. E ferramentas também, né? Você comentou também comigo um pouquinho antes sobre automatizar alguns processos, né? Comenta um pouco pra gente como que é esse organizacional também. Tá. Cara, o varejo é um mercado, é um nicho de mercado que tem margens baixas, né? Então, a gente já sabe disso, é amplamente sabido no mercado, quando você vai até no mercado financeiro ali das minhas vidas passadas ali, a gente sabe que as empresas varejistas têm um risco maior, têm uma margem mais baixa. Isso é geral, não é a Super Depot, não é Média, né? é média de mercado. Vou aproveitar para te perguntar essas médias para quem tem curiosidade. Qual que é a média, geralmente, mercado, falando mercado, varejo no Brasil? Cara, quando você pega ali no geral, balanço de empresa aberta, listada em bolsa, dificilmente ela passa de 10%. Então você fica ali 5%, 7%, líquida, 3%. né? Lucro líquido final ali, né? A Perfeito. última linha, né? A gente está falando da última linha ali, né? Então, cara, dificilmente passa disso, né? A gente está falando ali de 3%, 5%, assim, é muito baixinho, né? É muito... Apertada ali, tem que fazer o negócio acontecer, tem jeito, né? Exatamente. Legal. Exatamente. Mas voltando então, né? Aí como que é esse organizacional? Bom, você está lidando com uma operação que você precisa, né, controlar os custos, né? Uhum. Obviamente, você acertando vai ter um giro legal, Sim. mas equipe, ferramenta, como que você, né, pensa nessas questões? Sim. Então, assim, como o varejo é um setor de margens baixas, a gente focou muito na automatização. Então, a gente Legal. precisa ser extremamente eficiente para maximizar essa margem que já é naturalmente baixa. Então, como é que eu consigo aumentar um pouquinho ela, né? Eu consigo fazer isso colocando processo na empresa e deixando ela rodando de forma mais automático e com o mínimo de intervenção humana possível, né? Então, a gente sabe que o software ele tem um custo de implantação, às vezes até um pouco mais alto, mas a manutenção dele acaba sendo muito baixa. Então, a gente focou muito em automatização de processos e o mínimo de intervenção humana no dia a dia. Então, a gente começou, cara, no começo de tudo, eu gosto muito eu não vou dizer que eu sou um programador, eu não sou um programador nato, assim, de saber, conhecer a linguagem e tal, mas eu tenho algum conhecimento. Então, eu comecei, alguma coisa de tabelas, de VBA e tal, alguma coisa eu consigo fazer. E aí, no começo de tudo, comecei a ter muito trabalho para lidar ali com as vendas no dia a dia. Tipo, a gente usava só o Mercado Livre, né? Então, era a plataforma ali direto. Então, era muito... Começou a ser trabalhoso, lidar com as vendas, a organização, fechamento para o contador e tal. E isso começou a se tornar muito difícil, até cálculo de margem e tal. E aí eu criei uma integração no Excel que puxava ali todas as vendas do Mercado Livre por macro e tal. E ele já consultava e trazia tudo ali, já calculava a margem, tudo bonitinho. Então, a gente foi lidando com os problemas conforme eles foram aparecendo, né? Então, a gente construiu esse primeiro
essa primeira planilha para cuidar das vendas e da parte financeira da empresa, saber como que estava acontecendo. Isso ali no comecinho, ali, quando tinha ali 5 vendas por dia e tal. Mas eu não recomendo seguir por esse caminho, porque isso foi um trabalho enorme que eu tive. E que hoje você tem sistemas que conseguem lidar com isso de forma muito mais fácil. Então a gente, depois de um tempo nesse sistema, a gente migrou para um ERP, de fato. Então a gente foi para o Bling. Sabe, tem o Bling e o Tiny, os dois hoje acho que tem uma performance muito similar. São concorrentes. São concorrentes, né? São concorrentes. O Tiny, se não me engano, é da Olist. Uhum. O List comprou o Tiny recentemente. E o Bling é do grupo Local Web, foi comprado pela Local Web recentemente. Então, os dois são de grupos bem grandes aí, né? E a gente acabou optando pelo Bling. Então, o Bling, ele oferece pra gente tudo que a gente precisa na gestão do dia a dia da empresa. Então, desde a parte de gestão de estoque, gestão de nota fiscal, faturamento e até a parte financeira. Então, DRE, contas a pagar, contas a receber, tudo a gente controla pelo Bling, né? Sem nenhum outro sistema anexo ali, né? E a gente resolveu montar dessa forma. Não houve necessidade, por exemplo, de um hub. Não houve necessidade. Porque quantos marketplaces vocês estão mesmo? No a gente total? está em uns 5 ou 7 marketplaces. Mais ou menos isso, né? Não houve necessidade de um hub. Pelo próprio Bling você consegue fazer. Conseguimos fazer tudo, exato. A gente viu que os hubs, eles tinham taxa de comissão ou com um custo mais alto. Então a gente começou a tentar integrar direto pelo Bling. E a gente foi conseguindo, de uma forma ou outra, ajustando aqui, ajustando ali, a gente conseguiu criar uma estrutura dentro do Bling que atendesse todos os marketplaces de forma simples e automática. Então, a integração acaba sendo até mais rápida, porque se cai uma venda em um canal de venda, ele já vai sensibilizar o Bling e o Bling já vai sensibilizar o outro canal automaticamente. Então, ele não tem um hub no meio, né? Que passa pelo hub ERP, hub, outro marketplace. Então, essa lentidão que claro, a gente está falando aqui de segundos, às vezes minutos, poucos minutos, né? Mas isso evita também você ter erro de ter duas vendas do mesmo produto que só tem uma unidade no estoque. Então, você não tem quebra de estoque, às vezes, por conta disso, né? Entendi. E como que funciona também, até pensando em questão da gestão em questão da precificação, né? Melhor dizendo, né? Tá em 7 canais diferentes, com regras diferentes, comissões diferentes. Sim. Tudo isso você também gerencia e consegue fazer via RP? Sim. Definir precificação para cada um. Como que é esse controle? O que a gente desenvolveu lá, a partir do Bling e do Mercado Livre, a gente tem um sistema que capta esses dados do Bling e do Mercado Livre e de outros lugares também e leva tudo para a nuvem, para o Google Cloud. E de lá eu consigo consumir esses dados tanto em um sistema que chama Google Suite, que é um sistema similar a Power BI, e também no Google Sheets. Então, a gente consegue ter quase que em tempo real ali tudo que está acontecendo no sistema em termos de venda, margem, precificação. Então, a gente tem as planilhas de precificação para cada um. Então, a gente tem as regras de cada marketplace. Perfeito. E a gente vai fazendo a precificação dessa forma e vai subindo o preço no Bling e o Bling atualiza o marketplace. Eu acho que esse é um fator importante para quem pensa em atuar em múltiplos canais, né? Vinícius, eu já tive aí a oportunidade de conversar com empresas, às vezes que está implantando, crescendo o canal, que mantém um padrão na precificação e você fica, poxa, mas calma, não é igual. Os custos de cada canal tem um custo. Sim, né? Sim. Indo mais além ainda nessa questão, né? Precificou errado e vendeu em larga escala, é um baita problema. Sim, né? É um prejuízo enorme. Um ponto que raramente eu pergunto, mas acho que é importante também, questão também para o empreendedor, para o gestor, ainda no financeiro, né? Pensando no financeiro, poxa, capital de giro. Né? Eu acho que é super importante, né? Ele entender o quanto que ele precisa. Eu sei que isso vai variar de empresa para empresa. Mas com o seu olhar olhando o e-commerce, né? Geralmente você precisa de um capital que cubra mais de 30 dias, 40, 50, depende do prazo de recebimento, né? E o que você recomenda para quem está planejando, né, olhar para esse pilar também? Uhum.
Cara, o capital de giro, o que a gente trabalha muito lá na empresa é de um caixa de segurança. Então, a gente chama de... Ou reserva, por exemplo, né? Como se fosse uma reserva. Certo. Então, a gente chama de caixa mínimo, né? Então, assim, o caixa mínimo não quer dizer que eu quero ter o mínimo de caixa possível. Pelo contrário, eu tenho que ter um nível mínimo de caixa para segurar as minhas operações. Então, esse nível mínimo de caixa, e aí ele varia, às vezes você tem sazonalidade, pode não ter sazonalidade, mas ele é um percentual das vendas, então ele tem que ter ali, sei lá, 30% das vendas, alguma coisa assim, para você segurar uma eventualidade ali de imposto que veio mais alto, de as vendas que reduziram um pouco. Então, você precisa... até eu estava lendo um livro recentemente, que ele fala que o jogo da empresa ele é sobreviver no longo prazo. Então, a empresa vai ter sucesso se ela conseguir sobreviver o maior número de anos possível. Então, é claro que, eventualmente, você vai ter um mês que não vai ser muito bom, vai ter outro mês que vai ser fantástico e tal, mas como que você faz para ter perenidade na sua empresa e ter a longevidade dela, né? Então, atingir ali, você pega empresas no mercado hoje, 10, 20, 30, 100 anos de história. Então, esse é o sucesso de uma empresa, digamos assim, né? Então, para você conseguir chegar ter a longevidade da sua empresa, você precisa ter... você precisa ser antifrágil, né? Você não pode ter... Você tem que conseguir, com as adversidades do mercado, sobreviver a elas. E você faz isso através de um fluxo de caixa saudável, né? Então, tendo um fluxo de caixa para você conseguir manter as suas operações, mesmo que as coisas não deem certo. Então, você trabalhar ali muito estou com aqui o caixa pequenininho, aí cai uma conta, você não consegue pagar, tem que rolar. Cara, isso tem alguma coisa errada que você precisa ajustar, entendeu? Legal. Eu acho que esse é um ponto muito, muito importante, né? Se você pega, por exemplo, relatórios ou até conteúdos, né, do próprio Sebrae comentando sobre, né, a performance das empresas no Brasil, né, você vê que em relação ao capital, né, ou definir um capital de giro, né, ou fazer um controle, é algo que define muito se essa empresa vai ou não para frente, né? Esse é um ponto que eu acho muito relevante. No nosso caso, por exemplo, como nós somos serviço, a dinâmica, como toda empresa, a gente tem que planejar, mas é um pouquinho mais previsível por conta de mensalidades, né? Então, como a gente trabalha muito com mensalidades, a gente vai planejando sempre olhando aquela janelinha ali até ter recebimento, né? E calcular o necessário. Mas para quem está ouvindo, cara, eu acho que ter atenção a isso é muito importante, né? E falando um pouco ainda da dinâmica desses canais, atualmente está crescendo muito, né, a participação de investimentos em mídia nos marketplaces, né? Tava vendo até um post, né, de uma profissional aí responsável, né, uma head no LinkedIn pelos produtos, né, de mídia do Mercado Livre, por exemplo, como o Mercado Ads, e comentou um pouco da participação que isso está gerando de receita para lá e como isso pode contribuir com as operações. É um recurso que vocês usam? Como você enxerga isso, considerando que há também, né, a comissão padrão dos marketplaces na medida que você vende, né? Cara, eu diria que não é que é importante, eu diria que é fundamental. Assim, a gente usa ads nas plataformas e sem isso as nossas vendas seriam muito mais baixas. A gente vê tanto pessoas de mercado que a gente conversa e tal, que não usavam, passaram a usar e tiveram um crescimento de 20%, 25%, 30% nas vendas de um mês para o outro, só de começar a usar ads, né? Então, é fundamental, acho que tem que usar. E a gente controla, assim, todo mês. O que a gente costuma acompanhar muito é o ACOS, né? Então, mesmo no Google que a gente usa, que é o ROAS, né? É o oposto do ACOS, né? O inverso do ACOS. Mas a gente sempre olha como ACOS, que é o quanto a gente gastou de publicidade versus o total de vendas, né? Versus o faturamento, o GMV. Para quem tiver conhecendo esse termo agora, né? Basicamente é um percentual que você gastou em mídia. Exato. Então, se eu for perguntar, se a gente for analisar, o que é um ACOS bom, saudável? Depende da margem que você tem, né? Sim. Se tiver margens maiores, beleza, você consegue ir ali trabalhando com ACOS maior, só que quanto menor, maior é a eficiência que você tem. Exatamente. Né? Agora, uma coisa que é interessante que a gente tem reparado de uns tempos para cá, e aí agora isso é bem recente, assim,
E aí falando principalmente do Mercado Livre, que é uma das maiores canais de venda que a gente tem, ele está migrando muito para o catálogo, né? Então ele está saindo ali daquela forma de anúncios livres, onde você pesquisa lá um produto qualquer, você tem 30 anúncios, ele ainda te dá esses 30 anúncios, mas ele cria um catálogo. Então aquele produto que é de um grande fabricante, tal, que todo mundo tem vários vendedores, ele está criando um catálogo similar ao que a Amazon faz, né? Então que é o famoso buy box, né? Então você tem um anúncio com vários anunciantes ali trabalhando aquele mesmo produto. O que a gente tem visto é que uma migração de ads para campanha de promoção. Então, qual que é a diferença básica ali para o pessoal que estiver acompanhando? Então, quando você tem um anúncio e você precisa mostrar ele, então se você faz quase todas as vendas, ela vem de uma pesquisa, né? Então o cliente vai lá e pesquisa, sei lá, preciso comprar um copo. Ele coloca lá copo de vidro transparente. Então ele coloca ali no termo de busca. E aí a plataforma vai te dar diversos resultados ali daquilo lá, com diversos copos diferentes, diversos produtos diferentes. Similar ao link patrocinado do Google. Exatamente. É uma campanha de busca. Exatamente. Né? Então quando você faz o Ads, ele te posiciona melhor, independente, não é 100% independente, mas independente do ranqueamento do seu anúncio, ele vai te posicionar ali num local mais privilegiado para ter um maior número de cliques. E aí você conseguir converter mais aquela venda. Então você paga para você aparecer ali em cima. Né? O que a gente está vendo é que agora, principalmente o Mercado Livre, com o catálogo, ele já é um anúncio ranqueado por si só. Então ele já vai aparecer no topo das buscas. E você vai ter dentro dele diversos anunciantes brigando ali para ser a primeira venda. Então, quando o cliente vai lá e coloca comprar, ele vai comprar daquele vendedor que tiver a melhor condição. Melhor frete, melhor preço e etc. Então, como aquele anúncio ele já está ranqueado, você acaba você acaba investindo menos em ads. Porque você consegue colocar a sua oferta de venda dentro de um anúncio já ranqueado. Então você migra, ao invés de você gastar mais com ads, você gasta mais com promoção. Então você dá um desconto, você reduz o seu preço de venda para estar melhor ranqueado dentro daquele anúncio. Né? Então isso tem mudado um pouco a dinâmica de atuação dentro do marketplace, principalmente do Mercado Livre, que é um pouco... ou seja, o tipo de precificação, o tipo de como você mexe as suas pecinhas ali para fazer mais vendas tem mudado um pouco. Isso é uma dinâmica muito interessante, né? Porque basicamente é o que você comentou. Você pode fazer campanhas de ads para ganhar mais visibilidade. Aí vale a pena você analisar o quanto que você está investindo ali. Ou você pode pensar em algo no preço, que é o que eu captei. Então, será que faz mais sentido? Aí vai da análise, né? Isso, se eu der um desconto X aqui, é mais barato do que às vezes eu fazer um ads nessa mesma categoria, que também ganharia relevância. Exato. Você não pode fazer os dois, né? Gastar com ads e dar desconto. aí não fecha. Exato. Aí não fecha a conta, né? Mas, poxa, interessante. Bastante interessante. E assim, a dinâmica ela muda também. A gente tá falando muito do Mercado Livre. Mas a sistemática ela muda nos outros marketplaces, né? Sim. Tem alguns marketplaces que são mais automatizados, como o Mercado Livre, para fazer campanha. Mercado Ads, né? A Shopee, a Amazon. Tem outros que você ainda tem que fazer algo mais manual para fazer algum tipo de campanha dentro do marketplace? Tem. A gente vê assim... os marketplaces são muito diferentes, né, entre si, né? Então, eu acho que o mais desenvolvido, que te dá mais ferramentas de como fazer promoções e anunciar e tal, é a Amazon, né? A Amazon acho que está muito na frente em termos ela já tem uma história muito mais longa, né? Eu acho que a grande dificuldade da Amazon foi tropicalizar, né? Chegar no Brasil, sair dos Estados Unidos e chegar no Brasil, porque as regras de operação são diferentes. Então, mas ele tem muitas ferramentas ali embutidas que você explorando, você então tem precificação automática, tem cupom, tem coisas que o Mercado Livre está desenvolvendo, está crescendo, mas que já está disponibilizando muitas delas. E tem outros que estão ainda um pouco antes. Então, você pega o Magalu, por exemplo, ele tem as promoções. Eles até trabalham com algumas promoções subsidiadas, que eles dão algum percentual.
mas ainda muito no começo, ainda é uma ou outra, tipo, né, aquele meio padrãozão, você dá tanto de desconto, eles dão tanto de desconto. Então, assim, muito basicona. Você vê que o Mercado Livre já está muito mais avançado nisso. Então, assim, cada um está numa fase ali de evolução, mas acho que todas estão convergindo aí para o mesmo caminho. É bem interessante mesmo. A Amazon, a gente tem alguns projetos, né, rodando, e aí algumas empresas, elas também fazem venda para fora. Dá para fazer também. Sim. Se alguém tem intenção, tá ouvindo, é possível fazer também. E daqui para frente, né, olhando a operação, você comentou do site próprio também, que é um canal bastante relevante, né? Sim. Vocês já atuam também no canal próprio? Sim. É algo que vocês estão buscando aperfeiçoar? Para quem está ouvindo também, agora saindo do mundo dos marketplaces, entrando pro canal próprio, né? Qual que é o desafio de ter um canal próprio, ô Vinícius? O desafio do canal próprio, acho que é você montar as várias pecinhas para construir o seu canal, né? Então, o marketplace ele te dá tudo pronto. Ele te dá a logística, ele te dá o financeiro, né? A cobrança, tal. Ele te dá tráfego, ele te dá toda a estrutura já montada, né? Quando você vai pro site próprio, você tem que montar isso tudo do zero, né? E acho que então a gente, pela experiência que a gente adquiriu ali no marketplace, a gente conseguiu, e também pela estrutura da empresa, de entregar no mesmo dia, conseguir montar toda uma logística, uma operação bem redondinha. Acho que tudo isso contribuiu para a gente conseguir construir um site legal, bacana, que funciona. E agora o desafio é trazer tráfego para isso. Então a gente está trabalhando bastante em ads, está tentando fazer alguma coisa em mídia social. Então a gente está começando a trazer público para o nosso site, né? Que legal. É um ponto que, para quem estiver nesse processo de crescimento, transição, é importante pensar no seguinte, né? Até como dica aqui para quem está ouvindo. Dependendo do que você vai vender, eu gosto muito de separar os tipos de empresa. Se ela vende um produto muito de necessidade ou que tem uma intenção de compra muito, muito alta versus um produto que você consegue converter venda porque ele impacta e gera aquele estímulo, aquele desejo, né? E separar os canais de mídia pensando nisso, eu acho que facilita muito e até reduz risco, né? Pô, você vende produtos igual, você comentou da categoria de ferramentas, né? Cara, Google, obviamente você tem uma demanda ali que tem busca todo mês por alguma marca, alguma categoria que você tenha, né? Agora, se você está no mercado de moda, calçado, que também funciona no Google, óbvio, cosmético, muito visual, né? Muito voltado à questão de impacto, né? Para converter, talvez um canal de mídia, como o Facebook ou o Instagram, funcione bem também, né? Sim. E essa dinâmica dos canais é muito doida, assim, porque você pega uma operação, ela tem um share diferente, né, de resultado pelos canais de aquisição que ela tem. Você vai para um outro segmento de mercado, é completamente diferente. Eu já vi casos, olha que legal. Eu já tive a oportunidade de conhecer uma operação de decoração que a maior fonte de tráfego e vendas era o Pinterest. Olha só. Que é um canal... É uma plataforma muito relevante para tendência, para conteúdo, só que não é muito explorada por alguns segmentos quando se fala de performance. Sim. Então eu gosto de fazer essa provocação também para quem estiver ouvindo, é o seguinte, além do Google ou do Facebook, existem mais mídias que você pode explorar. Você vai achar um buscador maior que o Google? Dificilmente não. Mas às vezes você tem um share ali que poucos competidores, né, estão investindo naquele buscador que você poderia fazer. Você consegue avançar muito mais fácil, né? Pra caramba, assim, você pega, por exemplo, a Microsoft, né, o Bing, né, o antigo Bing Ads ali, você vai fazer Microsoft Ads. Tem segmentos de mercado que no Google o CPC ele é maior, né, para anunciar, e na Microsoft ali você tem um CPC menor. Sim. Tem diferença de tamanho de usuários? Tem diferença. Mas às vezes é um incremento de vendas que pode fazer total diferença para uma operação, né? Mas legal. Por mais que o share seja menor em relação ao Google, obviamente, ou Meta, né, Facebook e tal, mas ainda assim aquele share é representativo, né? Você está falando de milhões de pessoas que estão usando aquele canal. Exato. Daí, então, por mais que, não, mas aquilo lá é só 10% do mercado total. Também, mas 10% significa milhões e milhões de pessoas que estão acessando aquilo lá. Então, talvez para o seu negócio, aqueles milhões de pessoas, você vai ter uma concorrência muito menor ali dentro, e
e você vai conseguir trazer um resultado muito bom para sua empresa. Exatamente. E coloco mais uma dica que eu vejo funcionar muito, ô Vinícius. Conforme vai crescendo essa base de clientes, é importante para quem está com um canal direto pensar no relacionamento com a base que já foi conquistada. Uhum. Então, você vai ali investindo em mídia, vai gerando demanda, vai trazendo usuários, vai vendendo, essa base ela vai aumentando. Cara, e-mail marketing funciona muito, muito. Sim. Dá para fazer mais, né? Dá para plugar SMS, dá para fazer WhatsApp, campanhas direct, mas o e-mail ainda é algo que funciona muito para vários segmentos de mercado. Uhum. Desde que tenha a base ativa, né? Claro. Então, pô, vou investir em e-mail, tá? Qual o tamanho da sua base de e-mails? Tem que ser uma base relevante. Mas acho que é um outro ponto que eu traria também como dica para quem está pensando em gerar incrementos de venda, né? E diversificar um pouco os canais, né? Bom, a gente está chegando no finalzinho aqui, né, Vinícius, do episódio. E antes, né, de mais nada, eu queria que você deixasse aqui para o pessoal uma dica, né? Seja de empreendedorismo mesmo, olhando mais no aspecto de atitude, execução, quanto também para quem está olhando mais e-commerce, né? O que você deixaria como um recado aí para a galera que está ouvindo a gente? Cara, eu acho que o que a gente sempre busca fazer na empresa e que acho que é uma boa prática é procurar fazer as coisas da forma correta, né? Então, pagar direito aos funcionários, recolher todos os impostos, emitir suas notas fiscais. Como eu falei um pouco antes, né? O objetivo de toda empresa, o sucesso de toda empresa é você chegar na perpetuidade, você continuar a sua operação existindo no longuíssimo prazo. E você não vai conseguir fazer isso se você atuar de forma desleal, de não recolher seus impostos, não pagar seus funcionários direito, não contratar como CLT, não fazer as coisas da forma correta, né? Então, acho que faça o correto. Na legalidade. Ande na legalidade. Mesmo porque se você não consegue fazer isso da forma correta, talvez o negócio não valha a pena, talvez o negócio não seja viável. Então, é isso que a gente sempre busca fazer, isso que a gente sempre busca fazer, que acho que seria minha recomendação para as pessoas. Perfeito. Quais são os canais que o pessoal pode se conectar contigo? LinkedIn, Instagram, o que você costuma usar? Acho que LinkedIn é o principal. Vinícius Martinez, Vinícius Bacelar Martinez, com C e 2 L's, é um pouco difícil de falar. E no Instagram também, eu tô lá também, é VB Martinez, pode se conectar comigo lá. Perfeito. Pessoal, se gostaram desse conteúdo, desse episódio, deixa o comentário aqui, o teu like é importante, se inscreva no canal. Nosso objetivo aqui é trazer convidados incríveis, né, que estão aí nas operações do e-commerce no dia a dia. E do meu lado, eu desejo muito sucesso para vocês, um grande abraço e boas vendas. Valeu, até a próxima.